Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 10. Meu reino não é deste mundo. Item 1. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Michele para fazer a prece inicial. Deus nosso Pai, espiritualidade amiga, agradecemos pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia, pelo seu evangelho em nossas vidas, como roteiro de vida. Pedimos que nos abençoe nesse estudo para que tenhamos clareza, que a espiritualidade amiga possa nos intuir e nos auxiliar. Pedimos também que abençoe os nossos familiares, todos aqueles que necessitam do seu amparo nesse momento e que vão se beneficiar do estudo que nós vamos aprender juntos hoje. E é isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. O que se entende pela resposta de Jesus? O meu reino não é deste mundo. Leia, foi Pilatos, né, que fez essa pergunta para Jesus, né? Tu és rei? E Jesus respondeu: se eu fosse rei, meus servidores, quis dizer nesse sentido, né? As pessoas que trabalhavam com ele teriam feito alguma coisa para que eu não fosse pego, não fosse preso. Então, o meu reino não é desse mundo, eu não pertenço aqui, né? Então, ele não conseguiu entender isso, né? Nem ele, nem ninguém naquela época, né? Mas Jesus, ele não é desse mundo, ele veio aqui para cumprir uma passagem ele veio passar, viver aqui o Evangelho, para mostrar para a gente o caminho de luz, para mostrar o caminho do amor. Porque até então, as pessoas daquela época, eles sabiam só conhecer as leis que existiam na época, que eram as leis de Moisés, que eram as leis daquele povo daquela época, que eu estou dizendo sou eu, você, a gente poderia perfeitamente estar lá naquela vida. E a gente era muito criança, a gente não conseguia entender se Jesus viesse pregar de outra forma. Então tinha que ter uma lei que mostrasse para a gente a parte dura, a parte difícil, e foi isso que foi apresentado por Moisés. Aí quando chega Jesus apresentando uma lei de amor, ele foi odiado lá pelas pessoas, os dirigentes, os presidentes, eu vou usar as palavras de hoje, mas era o pretor, o parlamento, sei lá, né? Aquelas pessoas começaram a ter a base deles ali balançada, porque chega uma outra pessoa, um humilde, e começa com uma autoridade numa voz que movimenta multidões, então eles ficaram ameaçados. E aí Jesus falou: meu reino não é desse mundo, porque na realidade as pessoas estavam aguardando um rei, esperando um rei que chegasse com armas, com lutas e com um exército para poder lutar e libertar o povo. Na realidade, chegou Jesus, que era o oposto disso. Ele chegou pregando a luz, pregando o amor, a caridade, a misericórdia, porque o reino dele não é daqui. O reino dele está muito superior, é para onde todos nós vamos seguir um dia. Isso não importa quantas vidas nós vamos levar, quantos milênios, nós podemos ser milenários aqui, a gente não tem essa noção, mas a gente vai caminhar nesse caminho que Jesus ensinou para a gente, vai nos guiar para isso e nós vamos chegar na redenção, custe quantas vidas custar. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que ele se entregou, foi para isso que ele viveu e sofreu, para nos mostrar que ele não quer perder um único filho, um único. Deus não pôs filho no mundo para perder nenhum. Então ele vai salvar todos à medida que a gente for crescendo, for amadurecendo, e nós vamos chegar também na plenitude. E é isso que Jesus veio pregar, entendeu? O reino dele realmente não é desse mundo, apesar que Jesus é o nosso governador planetário, né? Ele é um espírito de luz, mas é ele que é o governador do nosso planeta. Então, é, é lei de amor, né? É isso. Vou deixar com a Michelle para ela complementar. Ela tem palavras melhores do que as minhas. Ai, até parece, olha só.
Eu fico pensando como deve ter sido difícil esse momento de saia justa para o Pilatos, né? Porque ao que a gente estuda, Pilatos não queria condenar Jesus. E eu imagino que na hora que ele pergunta para Jesus, mas tu és rei? E Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele deve ter pensado o que nós hoje em dia pensaríamos. Mas esse homem Isso. é doido, gente. Por que que o povo quer crucificar um homem só porque ele está falando? E, além disso, a esposa de Pilatos, que estava se convertendo ao cristianismo, a Cláudia, ela havia sonhado, né, que Jesus seria crucificado e tal. E nem Herodes quis condenar Jesus. Então ele ficou numa situação, eu imagino que muito delicada. A história diz que Pilatos poderia ser um homem muito rígido, mau e severo, mas em relação a Jesus, nós vemos que ele ficou realmente na dúvida. A Igreja Ortodoxa, num período, eu não sei como está hoje, eu não pesquisei o suficiente, mas eles canonizaram Pilatos, né, em função desse episódio, porque ele não queria crucificar Jesus, ele lavou as mãos, acreditavam que ele se converteu ao cristianismo. Outros já dizem o contrário, que Pilatos, quando perdeu o cargo, que ele era corrupto, fazia muita coisa errada, ele acabou cometendo suicídio, mas a gente não tem muitos fatos, né, para se apegar. A gente tem relatos de 2 historiadores da época e alguns objetos que foram encontrados ao longo aí da história. Mas, por mais que fosse confuso naquela época, que a população não estava preparada para ouvir a mensagem, né? Hoje nós sabemos que reino é esse, né? E que nós estamos num planeta ainda de provas e expiações caminhando para a regeneração. Para a regeneração. Então a gente precisa galgar aí alguns degraus para ajudar na regeneração do planeta e, quiçá, não reencarnar mais aqui, ir para reinos melhores, né? Por isso que Jesus fala isso, meu reino não é deste mundo. Ele, muito provavelmente, mesmo sendo governador da Terra, ele deve usufruir de, né, lugares, planetas felizes, ou muito mais do que isso, que a nossa consciência, a nossa inteligência não é capaz de alcançar isso, né? Nós não temos ainda essa capacidade por falta de luz mesmo. Somos limitados, né? Nosso corpo nos limita. Eu acho também que ele estava se referindo a isso, né? A questão da materialidade também, né? Eu não vim te pregar nada que fosse material, eu vim te trazer o que é do espírito, não é desse mundo, né? E até mesmo como espíritos, né? Se hoje nós somos crianças, naquela época nós éramos bebês, né? Sim. Então, muito, muito imaturos. E sabe-se lá quantas encarnações nós já tivemos? Quantas ainda vamos ter, né? Mas a gente vai. Vamos ter. Né? Ninguém vai ser perdido. Isso aí eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza disso. Gente, eu acredito tanto nisso, sabe? A gente pode pedir até para continuar conversando o evangelho na próxima vida, olha só. Exatamente. Quem sabe lá a gente não vai ter um pouquinho mais de iluminação, né? De conhecimento. Isso aí. De repente as respostas até mudam, porque as nossas respostas de um ano para outro no estudo já mudam, Já né, muda, amiga? imagina. A gente tem uma outra visão, dependendo o que a gente está passando, as questões têm um outro falar com a gente, né? Você imagina de encarnação para encarnação. Então, de repente a gente vai ressignificar tudo isso, né? Sim, e entender muito mais profundamente as Isso. palavras do Cristo, né? Porque hoje a gente entende melhor do que ontem,
Mas amanhã a gente vai ter muito mais profundidade aí, né? É. E pureza de coração, né? Eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, eu acho que o nosso coração vai ficando mais leve, né? Sim, Eu acho que olhar com ter um olhar caridoso para o próximo, né? Entender que o mal que ele faz não é para mim, é para ele mesmo. é, E poder ajudar, né? E se ajudar. é verdade. verdade. Bom, meninas, obrigada pelo estudo da noite. Vou pedir para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Sim. Então, vamos agradecer a Deus por esses momentos que nós passamos aqui, essa mesa de estudo. Foi bom, foi gratificante, foi esclarecedor para a gente que já está acostumada a estudar, a ler. Cada hora a gente aprende um pouquinho a mais. E aí a gente pede a Deus também para que as pessoas que possam nos ouvir também tenham um entendimento, um esclarecimento. Agradecemos aqui também a presença de Jesus que está conosco, a presença da espiritualidade que está conosco aqui na mesa e pedimos permissão para encerrar. Em nome de Jesus, assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.